E se você quer saber de pecuária, você sabe que aqui é o lugar. Nós vamos falar agora a respeito do ponto de vista do mercado. Vamos saber um pouco de como que esta semana ela reinicia, depois de 4 dias sem operação e com um arrefecimento, né? Na quarta, quinta-feira passada também teve uma redução no número de negócios aqui no Brasil, até por conta do feriado de Sexta-feira Santa. Mas para falar a respeito deste tema, nós vamos conversar ao vivo agora com Iberville Neto, que participa desta edição de Agricultura BR aqui no Canal do Boi. Iberville, um prazer conversar contigo mais uma vez. E a primeira pergunta que eu te faço é sobre essa retomada, porque a gente tem visto um mercado físico com preços um pouco mais fortalecidos em relação à arroba do boi gordo, da novilha, da vaca gorda também, em especial no interior de São Paulo, no Mato Grosso do Sul, norte do Paraná. Como é que nós podemos ver a partir de agora este mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Fabiano, realmente, o mercado do boi ele trabalhou mais firme na última semana, até antes um pouco, né? Já algumas semanas ele tem evoluído. No fechamento, no término da última semana, a gente teve aquele cenário mais calmo. E para essa semana mais curta, a nossa expectativa é de um mercado demandando gado, porque apesar de nós estarmos no final do mês, que para o escoamento final, isso normalmente é um período mais calmo, a gente teve 4 dias agora sem abates, praticamente, via de regra, e de consumo um pouco melhor. A Sexta-feira Santa normalmente não é um período de consumo adicional, mas nós temos o feriado prolongado, o próprio final de semana com a Páscoa ali, a gente já não considera que seja um final de semana ruim, apesar de ter a Sexta-feira Santa, o final de semana como um todo, a gente costuma considerar como positivo. E ainda na segunda-feira um feriado adicional emendado. Então, isso tudo foram dias a menos de compra, dias a menos de negociações. Então, a nossa expectativa é que no fechamento de hoje nós tenhamos preços firmes e com programações de abate perdendo um pouco daquele fôlego que foi obtido artificialmente, entre aspas, né? Porque alguns indicadores utilizam dias corridos. Então, quando a gente considera o feriado, isso acaba alongando um pouco a programação. Iberville, basicamente, os dias garantidos de escala são menores do que muitas divulgações que a gente acaba vendo pelas praças brasileiras. Mas um dos fatores que marcaram este final de semana, de feriados prolongados, de Semana Santa, foi uma chuva torrencial em boa parte do Brasil, principalmente no Centro-Sul. Nós tivemos chuvas abundantes. Né? Essas chuvas abundantes, né, que a gente olha agora, olha para daqui a algum tempo, a gente viu a Débora Oliveira falando agora que vai seguir chovendo, vai continuar tendo chuvas um pouco mais expressivas, pelo menos no curto prazo. Isso mexe, de certo modo, com a previsão de disposição de pastagem e também aquele momento que a gente tem, que a gente chama de final da safra de boi, que acaba tendo aquela ida um pouco mais volumosa de animais para abate e o preço costuma recuar? Vendo um prolongamento de chuvas, ou um período de chuvas terminando de maneira um pouco menos abrupta, ele acaba dando um pouco mais fôlego para essa capacidade de suporte das pastagens e é algo positivo na nossa visão para mercado, né? Ele pode distribuir um pouco mais essa oferta de final de safra. E aí nós temos até outras características dos últimos anos, o aumento de suplementação, o aumento de terminações intensivas em pastagem, que acaba dando uma diminuída naquela concentração final de gado ali do período de pastagem exclusivamente. Mas, na nossa visão, o grande ponto de atenção para esse momento da pecuária em termos de preços aqui nas próximas semanas e meses, do lado da oferta, é a questão das fêmeas. Se essas fêmeas efetivamente vão sair da jogada. A impressão que nós temos nós tivemos ao longo de abril é que houve uma diminuição dessa oferta de fêmeas, isso inclusive, na nossa visão, foi um dos propulsores desse mercado. Mas quando a gente pega no primeiro trimestre, a gente ainda teve uma participação de fêmeas em alta, né? A gente teve 7,4% mais fêmeas abatidas sob inspeção federal no primeiro trimestre do que no ano passado. Os abates de machos já caíram, 2,7%. Então, isso resultou num abate total 1,4% maior, considerando os trimestres, o primeiro trimestre de cada ano. O que eu quero dizer com isso? As fêmeas ainda têm sido muito relevantes na composição das escalas, nós não acreditamos que essa seja atuada ao longo do ano como um todo.
pela conjuntura, pelo cenário de evolução de preços do bezerro, pelo cenário de preços futuros que tem sinalizado algo positivo. Isso, na nossa visão, deve começar a virar chave ou deve continuar estimulando, indo na direção de mais investimento na cria, e aí as fêmeas começam a sair um pouco da jogada e a gente tem um reforço para esse mercado que já vem dando sinais positivos ao longo na comparação anual, quando a gente pega a alta, aqui a gente tem uma alta expressiva, né? Iberville, eu vou pegar alguns dados que foram enviados pelo Sindicato Rural aqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mostrando precificação, né, aqui nas praças onde a indústria resolveu informar preço. Uma coisa que me chama a atenção, primeiro que nós temos aqui em Rochedo, Batayporã, Maracaju, duas indústrias diferentes, né, e Rio Verde, com R$ 325 arroba de boi. Mas chama a atenção aqui para mim é que a vaca gorda ela vai gerando entre 300 e 305 reais o valor da arroba, chegando até 315 em Maracaju. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a indústria frigorífica, de uma maneira geral, tem assediado o pecuarista por fêmeas também. É uma proposta que não é ruim para a venda dessas fêmeas. Como é que você avalia esse aspecto dessa oferta talvez um pouco melhor pelas fêmeas no Mato Grosso do Sul, mas que se estende a São Paulo principalmente também? Quando a gente fala das fêmeas, quando a gente fala das novilhas, elas também têm a possibilidade de serem enviadas, né, a carne dessas novilhas de serem enviadas para a China, porque elas entram no corte ali de até 30 meses. Então isso é algo positivo. As fêmeas jovens, as novilhas também, elas normalmente se enquadram em todos os programas de carne. Então, do ponto de vista de qualidade, elas são muito bem vistas. Quando a gente fala das vacas, vacas efetivamente, né, ou seja, fêmeas mais eradas, a gente está falando de um animal já que costuma ser, por ser mais leve, e em relação a um boi gordo, se ela não tiver tanta qualidade, e normalmente as fêmeas mais eradas elas já deixam um pouco a desejar, né? Então a gente já está falando de um animal que produz menos carne por animal abatido. Então, na comparação de um boi com uma vaca, a gente já tem, teoricamente, um preço menor, isso é o padrão até que a gente observa no mercado. Agora, as novilhas não, as novilhas muitas vezes são negociadas a preço de boi. E quando a gente pega, ou muito perto disso, né? E quando a gente pega o Mato Grosso do Sul, a gente tem uma característica interessante, que eu estava até analisando aqui antes da gente entrar, um destaque aí para o Mato Grosso do Sul, a gente teve o maior aumento das exportações na comparação anual entre os principais exportadores aqui. Então, se a gente pegar 5, 6, os 7 principais exportadores, Mato Grosso do Sul foi o que mais teve crescimento nesse primeiro trimestre, usando dados fechados aqui do mês. Então, Mato Grosso do Sul, que ocupa a 4ª posição atualmente, ele teve um aumento de 27,4% nas exportações. Mato Grosso do Sul é o estado que mais manda carne para os Estados Unidos. Tudo isso vai ajudando a desenhar um pouco e ajudando a escoar esses machos e essas fêmeas mais jovens e aumentando a demanda por gado de maneira geral, aproximando o diferencial de base e assim por diante. Quando a gente fala de demanda por animais jovens, o destaque acaba ficando com China, né? Mas a gente tem essas características e esses compradores importantes comprando muito em Mato Grosso do Sul. E os Estados Unidos esse ano tem sido destaque para as exportações, né? Eles estão com um rebanho em queda, preços em alta e brigando com todo mundo. Então, e o Brasil um pouco paralelo a essa questão toda. Então, na nossa leitura, o Brasil está muito bem posicionado frente a essa guerra comercial como um todo. O que pode respingar, a gente deve respingar, é um efeito sobre a economia global como um todo. Essa guerra comercial pode afetar a economia global e isso sim, vamos dizer, diminuir o ritmo desse aumento de demanda que nós normalmente vemos. Mas, dentre a realidade posta, o Brasil está muito bem posicionado na nossa visão.